disponível. Tem isso na Bíblia? Tem lá, né? Um profeta ocupado e uma jumenta disponível. É sobre o que eu quero falar nessa noite. Você vai dizer, meu pastor, tem alguma coisa a ver com Jeová Jiré? Tem. E é o que nós vamos aprender nesta noite. Como Deus é maravilhoso. Vamos falar de novo agora, com poder e autoridade. Fala comigo, um profeta. Opa! E uma jumenta disponível. Pegue aí a Bíblia. Abra lá nos livros que estão lá. Números, capítulo de número 22, verso de número 21 até o verso 34. Números, capítulo de número 22, do verso 21 até o verso 34. Nós vamos lendo por parte, e você vai meditando na palavra de Deus conosco nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Números, capítulo de número 22, do verso 21 até o verso 34. Eu vou ler bem compassado e depois nós vamos meditando na palavra do Senhor. Diz assim: então Balaão levantou-se pela manhã, guardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus se acendeu, porque ele e o anjo do Senhor se pôs a caminho por adversário, e ele ia caminhando montado na sua jumenta, e dois de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembanhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede, e apertou-se contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo o jumento, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu, e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que fiz eu que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse a jumenta: porque zombaste de mim? Tomara lhe tivera uma espada na mão, porque agora me mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou eu tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer isso contigo? E ele respondeu: não. Então o anjo abriu-lhe os olhos, e Balaão abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou-se a cabeça e prostrou-se com o rosto, e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor me disse: porque já 3 vezes espancaste o jumento, eis que eu saí para te ser adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou diante de mim. Se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade que eu agora te mataria e a deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: peguei que não soube que estava neste caminho para te opores a mim, e agora, se parece mal aos meus olhos, tornar-me-ei. Amém? Apenas até aí. Depois nós vamos meditar mais adiante. Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos te louvar, te bendizer e adorarmos a ti. Fala conosco nesta noite, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.
Vamos repetir mais uma vez esse tema ali, mas agora botei assim, puxo o ar do pulmão para estremecer lá na BR-101. Vamos lá, fala comigo. Um profeta, opa, e uma jumenta disponível. Olha para mim e preste atenção na palavra de Deus nessa noite para a nossa vida. Deus às vezes age de maneira estranha aos nossos olhos, quando nós não ouvimos a sua voz, quando nós não ouvimos a sua palavra, a sua mensagem. Aqui nós temos algo extraordinário. Um homem que era profeta famoso. Tem muitas pessoas aí que são famosas, são tidas como pessoas de Deus, famosas. Nós estamos chegando à reta final de mais um ano, e todos nós queremos bênção de Deus, ansiamos por algo maior de Deus. E dentro desse contexto eu vou te mostrar algo especial de Deus para a nossa vida e para o nosso coração. A palavra do Senhor diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos falar comigo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso quer dizer que Deus tem desejo de abençoar a nossa vida, que Deus tem desejo de fazer mais para nós. Nós sempre cantamos uma canção aqui que Deus nos deu, e a gente fala na canção aquilo que está na palavra de Deus, que diz que Deus é poderoso para fazer abundantemente mais na nossa vida, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então Deus quer abençoar a minha vida, Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer prosperar. Pastor, então eu não posso pedir a Deus? Pode. Eu não posso fazer meu projeto de vida? Pode. Eu não posso colocar a vontade do Senhor? Pode. Porque não é somente desejo seu, mas é desejo de Deus. Aonde é que está o erro? Quando eu, fingindo servir a Deus, corro atrás da riqueza. Porque tem gente que acha que servir a Deus é eu vim voltar buscando só isso de Deus, só o bem material, só aquilo que eu acho que é bom para a minha vida. Mas Deus precisa ter que buscar primeiro o reino do Senhor e fazer a sua justiça, e aí todas as outras coisas, tudo isso que está aqui nessa pasta que foi colocado aqui para você escrever. Começa primeiro aqui com o projeto espiritual. Quando a pessoa fez ali a pastinha, ele teve cuidado de colocar primeiro ali o quê? Projeto espiritual. É aquilo que eu quero no meu espírito, na minha alma, que deve agradar a Deus, porque eu nasci para isso. A irmã acabou de cantar aqui, né? Eu nasci para te adorar. Se não foi para te adorar, por que eu nasci? Nós nascemos para adorar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Mas às vezes nós achamos que Deus tem que fazer todas as minhas vontades. Aqui nós falamos de um profeta, e ele está fazendo algo que parece que é a vontade de Deus, parece que ele está obedecendo a Deus, parece que ele está fazendo a vontade de Deus, mas ele estava longe. Quando eu comecei a ler esse texto, eu me perguntei se Deus sabia que ele estava desobedecendo a Deus. Por que Deus permitiu? Porque você vai ler o texto e a Bíblia diz que Deus permite que ele vá. Deus disse: vai, mas só fale aquilo que eu te ordenar. A Bíblia diz que Balaão foi amante do rei Balaque, que é o rei de Moabe, e Balaque, que era rei de Moabe, viu lá acampado próximo das suas terras o povo de Israel, e ele viu o povo de Israel dividido ali por suas tribos. Ele já havia ouvido falar do povo de Israel e daquilo que eles faziam, do Deus que os conduzia e os dava terras e possessões, que lhes dizia reinos. Então ele agora, preocupado com isso, Balaque, rei de Moabe, vai até Balaão, envia lá os príncipes a Balaão e
assim: olha, você é famoso, é profeta famoso. Quer ver? Pega a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia para a gente meditar. Por que ele foi até Balaão? Balaão tinha uma fama. Olha só, capítulo 23, versículo de número 11. Capítulo 23, Números, capítulo 23, versículo de número 11. Diz assim: então disse Balaque a Balaão: que me fizestes? Espera aí, 23, espera aí. Capítulo de número 22, verso 6. Capítulo 22, 6. A folha virou aqui. Capítulo 22, 6. Diz assim: vem, pois, agora. Capítulo 22, versículo 6. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoe-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se poderei ferir e lançar fora. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Balaque chama Balaão e diz assim: vem agora e me amaldiçoa este povo que está aqui. Que povo? O povo de Israel. Ele diz: me amaldiçoa este povo, porque eu sei que quem tu abençoares será abençoado, e quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. O camarada era famoso, profeta famoso, e Balaque manda chamá-lo, mas aí faz uma oferta em dinheiro. Manda um príncipe lá e faz uma oferta em dinheiro. E ele, a princípio, está se negando aí. Ele diz: olha, ainda que me desse toda a tua casa cheia de ouro e prata, eu não traspassaria o mandato do Senhor. Mas a Bíblia diz que depois veio outro príncipe, né? Ele manda outros príncipes mais poderosos, mais honrados, e com certeza com mais dinheiro. Então o Senhor vai permitindo que Balaão vá. Sabe por quê? Porque ele viu a motivação do coração de Balaão. A motivação do coração de Balaão era finança, dinheiro. E agora ele vai, e quando ele vai, a Bíblia diz que ele está indo montado na jumenta. E quando ele está indo no caminho, a Bíblia diz que o anjo do Senhor se põe diante dele, diante da jumenta, e fecha a entrada, fecha a passagem. E a jumenta vai para o lado e vai para um campo. Ele espanca a jumenta volta por um campo de vinho, né? Uma vinha, e tinha uma parede lá, e o anjo se põe ali, uma parede do outro, e a jumenta aperta o pé de Balaão, ele espanca a jumenta de novo. Daqui a pouco ela vai para o estreito, que não tinha como passar nem para um lado nem para o outro, e aí ele espanca novamente. E a Bíblia diz que Deus abre a boca da jumenta e ela começa a falar. Aí olha só como é que é o camarada quando ele não tem visão de Deus. É profeta famoso, é profeta conhecido, mas não está enxergando Deus, não está enxergando o Senhor. Quando a gente está atrás só da riqueza, quando a gente está atrás só de bens materiais, a gente perde a percepção espiritual de Deus, a gente perde a visão de Deus. Cuidado com a motivação do nosso coração. Nós precisamos ser motivados para estar na presença de Deus, para adorá-lo. Olha para o irmão que está do lado, fala para ele assim: não é a sua vontade apenas de que a sua vida seja abençoada. Deus tem desejos maiores de abençoar a sua vida. Se eu quero bênção de Deus, Deus também quer bênçãos maiores para mim. O próprio Jesus Cristo disse assim: olha, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bem aos que lhe pedirem. Nós estamos vivendo hoje no momento do evangelho da prosperidade, onde todo mundo acha que se você for para a igreja vai ficar rico. Não, prosperidade é diferente de riqueza. Balaão estava sendo movimentado pelo dinheiro, e aí perdeu a visão espiritual, a percepção das coisas. Olha só, pega aí a Bíblia.
totalmente a visão. Ele perde totalmente, né, a visão de Deus. A jumenta vê o anjo 3 vezes e ele não vê, porque ele estava motivado só pelo dinheiro, pelos bens materiais. E agora Deus abre a boca do jumento e a jumenta começa a falar com ele. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala para ele assim: olha, aquele que não tem vida espiritual, mesmo diante de um milagre, ele não enxerga Deus. Ele está diante de um milagre glorioso. A jumenta começa a falar. Aí o camarada está tão ignorante que ele começa a discutir com a jumenta, você viu? Começa a discutir com a jumenta. A jumenta diz: por que você me espancou? Tomara que eu tivesse uma espada na mão, porque eu te cortava a cabeça. É porque você zombou de mim. Ele está discutindo com a jumenta. Ele não percebe que está acontecendo algo extraordinário. A jumenta disse: eu fiz alguma vez isso contigo? Eu não sou a sua jumenta desde muitos anos. Não te carrego aí para cima e para baixo. Mas vocês não podem me ver. Aí começa a discutir com a jumenta e não vê que está acontecendo um milagre glorioso. Quando uma pessoa não é obediente a Deus, ele perde até o valor para Deus. Você viu o que o anjo falou? Pega a sua Bíblia. Pega aí. Silêncio, crianças. Olha o que o anjo fala. Pega aí a Bíblia. Qual é a motivação que nós temos tido para servir a Deus? Verso de número 31. Verso 31 diz assim: então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe diz: por que já 3 vezes espancaste o jumento? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém, a jumenta que viu já 3 vezes se desviou de mim. E se ela não se desviar diante de mim, na verdade é que eu agora te mataria e a deixaria com vida. O anjo disse para ele assim: ó, a jumenta me viu. Por isso que eu li aquilo ali, ó. Um profeta ocupado e uma jumenta disponível. Sabe por quê? Tem muita gente que parece que ele está tão ocupado fazendo a vontade de Deus. Parece que ele está obedecendo o Senhor. Está tão ocupado, mas tão ocupado que ele não consegue servir a Deus. Parece que está obedecendo o Senhor. Está tão ocupado que não está ouvindo Deus. Não está vendo Deus. Não está enxergando Deus. Não está enxergando os milagres de Deus. Porque ele só quer de Deus riqueza. Nós falamos hoje na escola bíblica dominical, que é a primeira escola bíblica quadrangular. Nós falamos que é o primeiro sinal de que o camarada verdadeiramente é convertido é quando ele é obediente, quando ele obedece a Deus. Quando a obediência, a visão se abre. Quando a obediência, a gente enxerga. Balaão estava enxergando Deus. A jumenta estava tão disponível que ela viu. E estava tão disponível que Deus a usou para falar com ele. Ele não era profeta? Deus poderia usá-lo para falar consigo mesmo. Mas ele está tão preocupado com os bens financeiros que Deus teve que usar quem estava disponível. Naquele momento era a jumenta. E Deus, rapaz, você é meu. E usou a jumenta para falar com ele. E ele começa a discutir com a jumenta. E Deus diz assim: olha, o anjo do Senhor diz: na verdade, se ela não se desviasse de mim, eu te mataria e ela ficaria com vida. A palavra do Senhor, quando fala a respeito de Balaão, mostra que a motivação do seu coração era simplesmente alcançar bens financeiros. Pega aí a sua Bíblia, no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14 e 15. 2 Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos de número 14 e 15. Diz assim: tendo os olhos
cheios de adultério, não cessando de pecar, engordando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mundo jumento, falando com voz humana, o impediu a loucura do profeta. O apóstolo Pedro agora mostra que é esse tipo de pessoa, quando a gente se deixa levar só por aquilo que a gente acha que é o bem material. Olha, nós temos agora um projeto de vida para o ano que vem, de 2015, que o seu projeto maior seja adorar o Senhor, que o seu projeto maior seja entrar neste lugar aqui, dobrar o joelho, adorar o Rei dos Reis, fazer a vontade dele, se humilhar diante dele, e aí a janela do céu se abrirão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e tudo aquilo que você colocou ali, naquele papel, que você escreveu no papel, obedientemente, se você proceder, a janela do céu se abrirão, você receberá a bênção do Senhor. Mas nós queremos muito para o nosso lado material, mas não buscamos ao Senhor, não falamos com Deus, não nos colocamos diante do Senhor, não nos prostramos diante dele com o coração aberto, não ouvimos ao nosso Senhor, não estamos disponíveis para Deus falar conosco, para Deus falar na nossa vida, na nossa alma. Tem um texto lá de Oséias que eu gosto muito, no capítulo 5, lá no finalzinho de Oséias, quando Deus olha e diz assim: olha, eu despedaçarei e ir-me embora, até que se reconheçam culpados, estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Deus permite às vezes que a gente passe por certa adversidade, por certos problemas, para que a gente vá lá, se prostre diante do Senhor e busque a Deus, Senhor, é o Senhor, e fale com Ele. É por isso que às vezes passamos por lutas e por adversidades, porque na luta, no problema, a gente corre para os pés do Senhor, e quando tem abundância, Deus tem que usar jumento, porque o profeta está ocupado demais. O profeta está ocupado em fazer algo que é contra a vontade de Deus. Ele vai lá, sobe no cume lá do monte, vê tudo, e quando ele abre a boca para amaldiçoar, ele abençoa. 3 vezes ele abençoa, em vez de ele amaldiçoar, porque Deus vai lá e troca a fita na cabeça do camarada, e a hora que ele abre a boca para amaldiçoar, Deus abençoava, e abaixa e diz assim: olha, eu tenho o mandado de Deus para te abençoar, e não posso revogar, porque Deus não é Deus como homem que mente e nem volta atrás. Deus já tinha dado uma palavra de bênção para o povo de Israel, e ele não podia voltar atrás. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga para ele assim: Deus tem uma promessa de bênção para a sua vida, e ele jamais voltará atrás. Então aplauda o Senhor por ele. Você é abençoado. Você tem a promessa de Deus. É engraçado como a gente fica querendo correr atrás, quando na verdade a Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 28, o Senhor diz assim: olha, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançar. Não. Para as bênçãos alcançar, quem tem que estar na frente? Para que a bênção nos alcance, quem é que tem que estar na frente? Eu. Sabe o que o profeta lá está dizendo? Sabe o que Moisés está falando lá em Deuteronômio? Ele está dizendo assim: olha, você vai andando e a bênção vai correndo atrás de você. Você vai obedecendo a Deus e a bênção vai correndo. Ele está dizendo: olha, a bênção, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Ele diz: bendito será a cidade, bendito será o campo, bendito o fruto do teu ventre, a tua maçadeira, é aonde colocares a planta do vosso pé, será vosso. É a promessa de Deus para nós. Então, no ano de 2015, esteja na presença de Deus. Levante a sua mão assim, faça assim pro alto, um dedinho assim, ó. Eu vou te mostrar o maior profeta para a sua vida. Faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. O maior profeta da sua vida é você mesmo. Mas você só pode profetizar a bênção para você se você conhecer a palavra.
se você obedecer a palavra, se você olhar para a palavra. E não for como Balaão. A Bíblia diz que ele correu atrás do prêmio da injustiça. Fala comigo lá, um profeta. Opa! E uma jumenta disponível. Levanta a mão assim e fala: Senhor, no ano de 2015, eu quero ser um profeta disponível. Aplauda ao Senhor para ele. Aplauda ele, porque o Senhor sobre a nossa vida. Esteja disponível para ser usado por Ele, esteja disponível para ser abençoado por Ele, porque é a vontade de Deus que a sua vida seja abençoada em nome de Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Guarde essa